capítulo 15 de João, do versículo 13 até o 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos ou escravos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Queridos, é uma alegria a gente poder ter a graça de Deus, de ter a presença manifesta dEle, de estar reunidos na casa dEle, porque o que Deus pode fazer é infinito, não dá para nós concebermos. Então não fique no natural, não deixa as coisas desse nível, nesse plano aqui que estamos vivendo, tomar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Eu falei nesses dias, eu quero dar continuidade, que Deus, Ele se revelou para nós como Pai. Lembra disso? Nós falamos que Ele se revelou a nós como o nosso Pai. Ele nos fez seus filhos. Falei no domingo passado sobre que Deus também se revela a nós através de um dos nomes dEle, que é chamado Senhor. Ele é Yahvé, Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas, o único, de fato. Os senhores que existem e as senhoras, no sentido de deuses, eles vão se render no dia do juízo. Ele vai se render e vão ter que confessar que Jesus é o único Senhor. Então, entre Deus como Senhor, nós somos comprados pelo sangue de Jesus, então nós somos servos nesse sentido, mas também somos filhos. Mas Deus é tão tremendo e tão maravilhoso que Ele também quer ser o nosso amigo. Hoje eu queria falar um pouco sobre isso, tendo Deus como nosso amigo. Quantos aqui gostariam de se sentir amigos de Deus? Não existiria nada mais precioso, mais tremendo da gente ser chamado amigo de Deus. Já diz o ditado popular que é melhor um amigo na praça do que dinheiro no bolso. Agora imagine você ter o próprio autor da vida, o próprio Senhor de tudo, dizer que Ele é o nosso amigo. Então isso é extraordinário. Agora, como que nós estamos lidando com isso? Será que a gente pensa que Deus, por ser o Criador de tudo e soberano, tem algumas mentes que não conhecem a Deus e pensam, bom, Deus existe, é um ser supremo, mas Ele está lá nos céus dos céus e Ele não se importa com a gente. A verdade é que Deus, Ele se importa com os seus. Ele, quando Ele planejou a vida do ser humano, quando Ele planejou, antes da fundação do mundo, que Ele planejou criar uma nova raça, um novo ser, diferentemente dos anjos que Ele já tinha criado antes. Ele pensou em criaturas que fossem a sua imagem e semelhança e que fossem chegados dele, aonde ele poderia conversar.
e eu não sei, de repente tomar um chimarrão, né, junto. No Jardim do Éden, eu acho que isso era possível. Então, uma amizade com Deus, e a gente observa isso na Bíblia. Antes de Adão tomar a atitude errada, antes de ele pecar, diz a Bíblia que Deus, na viração do dia, Deus vinha conversar com ele. Tinha um relacionamento, eles eram amigos. Mas entendemos também que existe ou já existia um arqui-inimigo de Deus. E ele estava possivelmente observando essa nova raça criada, esse novo ser, a imagem e semelhança de Deus. E ele ouviu, com certeza, a ordem dada por Deus para esse homem. E disse: você pode comer livremente de todas as árvores do jardim. Podereis comer livremente. Mas desta árvore aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. E morte no sentido de separação. Certamente você vai se separar de mim. E a gente sabe a história que consta no capítulo 3 de Gênesis, a astúcia e como que ele conduziu essa conversa, a serpente. No caso, o diabo, em forma de serpente, conduziu a conversa e levou a mulher a desejar aquilo e comer, e dar ao seu marido, e ele também comeu. Naquele instante, houve algumas coisas. Por exemplo, Adão tinha ouvido uma voz de Deus bem firme, bem clara. Ele não tinha dificuldade para ouvir Deus. Mas também teve uma voz contrária à voz de Deus. Deus disse: não comas, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A serpente disse: é certo que não morrereis. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês se tornarão iguais a Ele, conhecendo o bem e o mal. Então, duas vozes antagônicas, diferentes, fontes totalmente diferentes. E essa desobediência custou um preço muito alto. Se não fora a graça de Deus naquele dia, o homem estaria separado de Deus para sempre, toda a raça humana, sem chance. Mas Deus manifestou graça. Mas antes de entrar na graça, quero que você entenda que naquele momento entrou a inimizade, entrou a separação, e o homem se tornou inimigo de Deus. O homem virou as costas para Deus. E o homem, até hoje, na grande maioria, se afasta de Deus. Não tem relacionamento com Deus. Não tem amizade com Deus. E, embora que Deus gostaria de ser amigo de todo ser humano. Deus gostaria de ser seu amigo. Essa inimizade ou essa barreira criada, a Bíblia diz que estávamos neste mundo sem Deus e sem esperança. Éramos inimigos de Deus.
Mas Adão teve a graça e a oportunidade de crer, porque Deus falou para a mulher naquele dia que nasceria um homem, nascido de mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. E ele creu nisso. Mas para isso haveria necessidade do pagamento da dívida. Então, a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Então, Deus sacrificou um animal naquele dia para tirar a pele para fazer vestes para aquele casal. Então foi derramado um sangue ali, olhando já para aquele homem que nasceria de mulher e que iria esmagar a cabeça da serpente, embora que Deus não falou quando seria. Mas todos os seres humanos que viveram antes de Cristo, eles já olhavam para a frente, para o sacrifício que haveria de vir, para o homem que nasceria da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. Como estão entendendo? Então Adão creu naquilo, e o sangue derramado de animais mostrou a graça de Deus, e viria alguém no futuro que aquilo seria só simbólico até que o sacrifício perfeito fosse realizado. Então, desde então, há sacrifícios, houve sacrifício até a vinda de Jesus, para que as pessoas, mesmo naquela época, pudessem ter a oportunidade de serem amigos de Deus. E logo depois desses acontecimentos, depois da morte de Abel, quando Caim mata Abel, logo depois, mais adiante, nasce um homem chamado Enoque, ou foi dado a ele o nome de Enoque. E no livro de Gênesis, capítulo 5, talvez poderíamos projetar versículos acho que eu não anotei, mas eu quero compartilhar com vocês. Gênesis capítulo 5. No versículo 22, 23 e 24. Gênesis capítulo 5, 22 a 24. Diz assim: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Naquela época, nessa época dele, Metusalém viveu 969 anos, então havia muitos que viviam 800, 900 anos nesse mesmo período, mas ele viveu somente, digamos assim, para essa época, somente 365 anos. E andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Ele foi um dos que não passou por morte física, porque diz a Bíblia que ele foi transladado. E alguns dizem que ele era amigo de Deus e andava tão próximo de Deus, que andando com Deus chegou um momento que era mais fácil já seguir para o céu do que voltar para casa. Então ele andando, Deus tomou para si. Ele era de fato um amigo de Deus naquele tempo. Ele marcou uma geração
de conhecer Deus e andar com Deus. Claro, andando pela fé. Alguns personagens na Bíblia você vai encontrar, então temos o primeiro aí, Enoque. A gente poderia dizer de outros, tanto como Abel, mas eu queria mencionar também aqui uma pessoa, um personagem bíblico, conhecido como o pai da fé. No caso, Abraão também foi amigo de Deus. Tem 2 versículos na Bíblia que menciona ele como amigo de Deus, como, por exemplo, na verdade foi mencionado em 2 Crônicas 7, aliás, 20, versículo 7, e foi repetido no Novo Testamento em Tiago 1, 2, 23, mencionando esse momento da Escritura que chama que Abraão foi amigo de Deus. Então diz assim lá em Crônicas: porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra que diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Então, a oração de Josafá, mencionando sobre Abraão, teu amigo. E em Tiago 2:23, o Tiago lembra desse episódio aí. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Todos esses personagens do Velho Testamento que andaram com Deus, que se tornaram amigos de Deus, porque foram poucos, não são muitos, é porque eles criam no futuro Jesus viria alguém para libertá-los. Então, mas mesmo assim, eles já tinham essa amizade com Deus, andavam com Deus. E a Bíblia chega a dizer, no capítulo 11 de Hebreus, que Abraão, por exemplo, ele teve assim um entendimento do futuro, né? Do que aconteceria depois, quando ele diz que ele viu a cidade edificada pelo próprio Deus, o arquiteto e edificador da cidade. Então, eles tiveram assim eles não só viveram como amigos de Deus, mas eles tiveram o privilégio de ver o futuro, daquilo que aconteceria, daquilo que Deus faria pela humanidade. Nós que vivemos depois de Cristo, então nós já olhamos para aquilo que Jesus fez. E eles olhavam para aquilo que Jesus iria fazer, mas todos estavam, todas as coisas convergem para Jesus Cristo. Então a amizade deles, aquela inimizade que Adão criou, na vida desses personagens foram quebradas por causa da fé que eles tinham em Deus, da promessa que Deus tinha, e por isso eles andavam com Deus. Mas todos os demais que não entenderam, não tiveram esse entendimento da visão de Deus, daquilo que Deus faria, que são milhões e milhões de pessoas, continuaram sendo inimigos de Deus. Nós também éramos inimigos de Deus. Inimigos porque entrou o pecado, a gente se separou, a gente virou as costas para Deus. Mas Deus, como Ele nos ama muito, Ele nunca deixou de manifestar a graça dEle e dar oportunidade. Isso não significa que todos aproveitaram, pelo contrário, a grande maioria até hoje não aproveitam a oportunidade da graça de Deus. E mesmo Deus fazendo tudo e dando seu Filho, e fazendo de tudo pelas pessoas, ainda muitos estão indo para o inferno, infelizmente. Porque continuam afastados, continuam com o rosto virado contra Deus. Mas Deus fez a parte dele. E nós temos, só relatando aqui rapidinho, Colossenses 1:21,
fala que nós éramos inimigos de Deus. Colossenses 1:21, e vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Éramos inimigos, e tem muitos inimigos, mas por causa do entendimento das pessoas. O entendimento está cego, eles não conseguem enxergar. E o verso seguinte diz, e agora, porém, vos reconheci nós, quando nós éramos inimigos, ou seja, antes da reconciliação, através de Jesus, éramos inimigos. Inimigos simplesmente porque ouvimos, ou seja, andamos na direção do próprio Espírito que enganou a Eva, continuou as pessoas nos seus pensamentos e raciocínio, andando por raciocínio de Satanás, e aí automaticamente continuam inimigos de Deus. Mas quando nós fomos reconciliados com Deus, nós então passamos de inimigos para amigos de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Então, você é removido da sua pessoa, nossas vidas, a culpa e a inimizade, e passamos a ter relacionamento de novo com aquele que nos criou. Aí no capítulo 5 de Romanos, ainda verso 1, diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ei, diferentemente da paz de Deus, a paz com Deus significa que nós voltamos a ter relacionamento. Paz com Deus, paz é tirado de nós a inimizade, a guerra contra Deus, e passamos a ser amigos de Deus. Então temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quem tem paz com Deus, está em paz com Deus, ele está justificado. Ele está perdoado, por isso ele está agora do lado de Deus. Nós estamos entendendo? E dessas pessoas que foram reconciliadas, ainda assim Deus continua querendo que nós sejamos mais do que apenas um reconciliado, mas também alguém que tenha intimidade com Ele. Então, voltando para João capítulo 15, onde começamos, eu quero assim destacar o versículo 13 primeiro, né? Onde Deus, Jesus está dizendo para nós que quando ele fala que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos ou amigos, aí é o verso 14 que eu queria destacar. Ele diz assim, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amém? Estão entendendo? Então, tipo assim, mesmo que nós, é isso que eu queria destacar essa noite, mesmo nós sendo justificados e chamados de servos de Deus, chamados de povo de Deus, ainda assim nem todos têm a intimidade com Deus e de poder de fato dizer eu sou amigo de Deus, ou Deus é meu amigo, porque Jesus deixou bem claro que para que a gente pudesse chegar a esse nível, a gente precisaria cumprir esse requisito de fazer o que Ele manda. Isso significa que nós o reconhecemos e estamos de fato nos colocando como filhos e servos dEle, para que a gente obedecendo os seus mandamentos, e no verso 12 fala que ele diz assim, que vos ameis uns aos outros, né? A importância de a gente
amar uns aos outros, porque Deus sabia da dificuldade que existiria de relacionamento entre nós, mesmo dentro da igreja, mesmo entre os que são chamados por filhos de Deus, os cristãos chamados, teriam dificuldade porque somos humanos. Então ele diz que ele deu um mandamento, o mandamento de a gente amar um ao outro, amar no sentido de perdoar as falhas dos outros, de não estar apontando o dedo, de não estar julgando, de não estar querendo que a pessoa pague pelo que fez, mas amar, né? E o amor não significa passar a mão no pecado da pessoa, que o amor, que é amor de verdade, ele vai confrontar, mas individualmente da forma certa e não falando para outros, né? Então isso é o verdadeiro amor. E Jesus disse que nós deveríamos amar uns aos outros nesse sentido, para a gente suportar um ao outro e a gente, de fato, se for necessário, dar a vida pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, né? 1 João 3,16 fala isso, que nós estamos prontos a dar a nossa vida pelos outros. Isso significa um amor de verdade, né? Então, e eu creio assim plenamente de que Abraão, que Enoque, essas pessoas cumpriram esse requisito de obediência a Deus, ao andar nos seus princípios, nos seus mandamentos, nos seus estatutos. E então eles tiveram esse acesso de ser chamados filhos de Deus. Aliás, amigos de Deus, né? Então hoje talvez muitos de nós não estamos alcançando esse nível de nos sentirmos amigos de Deus, embora que a porta está aberta, mas há uma necessidade de nós cumprirmos o requisito de guardar os seus mandamentos. Aí sim ele disse que ele já não nos chamaria de escravo, né, de servos, mas de amigos, porque ele diz que um escravo, ele não ouve, não sabe o que faz o seu dono, mas ele disse: eu tenho falado tudo que eu ouvi de meu pai para vocês. Então, por isso ele disse: vocês são meus amigos. Então eu gostaria de saber assim, aqui nessa noite, quantos aqui poderiam dizer de fato, ou se sentir amigos de Deus, porque obedece os seus mandamentos, que aparentemente é bem simples, né? Amar uns aos outros, um mandamento simples, mas quantas dificuldades de relacionamento, quantas dificuldades de perdoar, como nós sofremos para perdoar pessoas, enquanto que o mandamento é amar inclui perdoar. Amém ou não amém? Vocês estão entendendo? Então esse relacionamento uns com os outros vai refletir se nós de fato amamos a Deus. Porque ele diz que se eu não amo aquele que eu vejo, como é que eu vou amar aquele que eu não vejo, né? E se eu não perdoo, como é que eu vou de fato estar dizendo eu amo essas pessoas? Então é muito importante assim que todos aqui reflita se tem alguém na vida aqui na terra que você, andando na rua, prefere se ver vindo, prefere não se encontrar com a pessoa, se desviar. Então existe quebra de relacionamento. Então existe desobediência ao mandamento de Jesus. A gente precisa resolver as nossas diferenças. Precisamos chamar a pessoa e conversar com ela. Precisamos manifestar amor e perdoar. Aí Deus está começando a dizer assim: então vocês são meus amigos, porque vocês fazem o que eu mando. Nesses pormenores aí que muitas vezes fica escondido dentro do coração, mas Deus vê e Deus sabe. Mas todos aqui podem e devem buscar essa intimidade, dessa amizade com Deus,
Porque se você é amigo de Deus, aí você poderá dizer assim: não temerei mal algum. Você poderá dizer assim: o que me poderá fazer o homem? E poderá dizer como Davi: ainda que um exército vir contra mim, não temerei. Então, porque você tem alguém, acima de tudo, todo-poderoso, que vai lhe defender em todo o transe agudo. Porque você é amigo dele. Amém?